A experiência... Eu amo a televisão, essa televisão, mas a única coisa ruim é que o laser não chega nela. A experiência que vem a partir dos jogos, a reflexão, que é gostaram, que é a primeira pergunta, é o quê? Ele está refletindo sobre o que aconteceu. Porque para ela brincou. A gente que precisa gerar nela reflexão para ela perceber, caraca, eu brinquei, mas o que eu posso aprender com esse jogo aqui? Reflexão, mensagem e aplicação. Quando entra, a aplicação entra em dois pontos chaves. Que eu falo, que é a mensagem para a vida, como eu falei no início, e a mensagem eterna. Jean, mas o que você diz mensagem eterna? É você fazer, e aí é a resposta que você realmente leva para a criança, porque é a palavra de Deus. A partir daquela experiência sobre trabalho em equipe, qual o texto bíblico que a gente trabalha que pode utilizar para trabalho em equipe? Quem lembra um texto bíblico aí? Qualquer um. A contribuição aí não seria financeira, mas seria para o desenvolvimento. Algum outro aí para trabalho em equipe? Um ou outro ajudou? E o seu irmão diz: esforça-te, trabalho em equipe. Isso o educador, o recreador comum, ele não vai levar. A gente como igreja que vai levar essa mensagem, né? Atenção, sobre vigilância, né? A Bíblia nos convida a todo estar vigilante, ser sóbrio, ficar atento. Então, os textos bíblicos é a gente que vai levar, é a única coisa que a gente leva. E se bobear, dependendo da criança, ela vai utilizar. Se ela já tiver o hábito da prática, onde entra o discipulado, algumas crianças vão levar os textos bíblicos. Eu já tive vários eventos que a criança fala: a Bíblia fala isso sobre isso. Caraca, glória a Deus, nem preciso nem falar nada. Porque criança fala com outra criança é muito mais fácil do próprio entendimento dela. Então é muito bacana você entender esse ciclo aí da aprendizagem experiencial. A experiência, que é a brincadeira, a reflexão, a mensagem a partir do que elas vão estar falando com você, né? E a aplicação daquela mensagem que elas acabaram de falar em cima do que você vai utilizar o texto bíblico. Beleza? E aí dentro dos jogos entra, eu só não gravei seu nome, Gustavo. Esporte. Eu preciso que o nosso dar uma crítica que o negócio dá. Esporte, que entra a corrida, futebol, jogos experienciais, que entram jogos lúdicos, e às vezes o jogo divertido, talvez você pode... Imagina agora, é um jogo que às vezes dentro do jogo divertido você não aplica nem nada. Um aquecimento, dentro da lagoa, fora da lagoa, vivo, morto. Eu gosto muito dessa brincadeira para aquecimento. Com Jesus, estou vivo. Sem Jesus, estou morto. É um jogo divertido para aquecimento, né? Então dentro do Kids Games você tem esses três grupos, né? 3 grupos de jogos ali que é bem importante a gente entender. Porque quando você monta um Kids Games, que é o que a gente vai trabalhar na sexta-feira, que a gente vai montar e vai fazer o prático, é importante você perceber isso aí. Poxa, mas se eu quiser montar tudo com jogos experienciais, beleza, tranquilo. Já se eu quiser montar mais jogos competitivos, vôlei, futebol, basquetebol, e botar só uma experiência, fica à vontade. Você que vai perceber o grupo, a idade, o momento. Entendeu? Por exemplo, eu gosto de usar jogos divertidos ou no início, porque as crianças estão chegando e às vezes estão num grupo menor, ou às vezes no final para fazer um encerramento com todo mundo junto. Então é importante a gente ficar atento a isso aí. Alguém lembra aí dos 3 blocos que a gente acabou de... Eu livro foco, a gente vira a página e Os 3 blocos? Blocos que a gente trabalhou, trabalhamos 3 blocos diferentes. Quem lembra o primeiro? Era vermelho. Era vermelho. Discipulado. Primeiro bloco, discipulado, perfeito.
Segundo bloco. Era amarelo. Conversar com as crianças. Líderes e crianças, isso aí mesmo, a forma. E o terceiro? Jogos. Os jogos. Isso aí. Terceiro, jogos. Isso ajuda para o próximo passo que a gente vai dar aqui. E é bacana a gente. É aquilo que eu falei. É um ensino ativo também, para não ficar só eu falando e você, opa, peraí, não passar desapercebido do que você acabou de aprender. E aí entra, dá tempo a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. A montagem do Kids Games. É importante você, você já ia apontar para lá de novo. Antes, você igual a sala de aula agora, aquela varinha assim. Antes do Kids Games, tá vendo? O Kids Games e depois. Se é um evento de discipulado, não tem como não ter antes, durante e depois, irmãos. Porque a tendência é que a partir desse evento, você criar, no evento, você criar relacionamento para iniciar esse processo discipulado. Porque o discipulado ele inicia a partir do primeiro contato. No Ministério do Esporte, a gente aprendeu que muitas das vezes nos jogos vai ser a ponte, o primeiro contato daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa com a igreja. É importante você aprender que dentro dos jogos tem Kids Games, tem Teen Games, a gente chama de jogos comunitários globais. Tem Ed Games, que são para. E tem o Family Games. O Ed é para universitários, o Teen para adolescente, Kids criança e o Family para famílias. Eu já tive o prazer e a alegria de fazer todos eles. E, pô, Family Games é fantástico. Você fazer jogos com as famílias participarem, os filhos, com os pais querem ganhar mais do que as crianças, pega a criança, não deixa nem a criança fazer a atividade em alguns momentos. Você morre de rir. A competitividade, óbvio, né? É muito aflorada em dados momentos. E tu vê o pai atropelando o filho e falando que se filmar assim, tu morre de rir, cara. É muito legal, mas sempre com essa visão. E qual é a visão também do Family Games? Estreitar laços familiares, aumentar o relacionamento, às vezes, do pai com os filhos, que o pai está só trabalhando, e às vezes, né, não tem aquele grau de afinidade com a família. Então, o Family Games também é bem legal. Estímulo para os idosos. Entra no Family, porque o Family Games entra todo mundo, entendeu? Entra toda a família. A gente, normalmente, quando trabalha o Family Games nas igrejas, a gente trabalha, inclusive, se o idoso está sozinho, ele é anexado a alguma família, para ele poder participar. A ideia é dar essa sensação de pertencimento. Eu sinto muita falta de trabalho de idosos, mas um trabalho mesmo. Não é reuniãozinha. Sim. Intencionalidade, né? Reuniãozinha, porque chega a altura da idade que isso a gente sabe que... Às vezes se sente até menosprezado, né? Sim. Tem que ter trabalho com idoso, sabe? Tem que entender Eu penso que nisso. a gente está precisando. Eu acho fantástico. Sabe? E as igrejas não têm essa visão. Está faltando parar para refletir no tempo de hoje. Os idosos estão vivendo muito mais. A igreja ela está ampliando o número de idosos, mas não está percebendo que precisa criar coisas específicas, não só para cuidar daqueles que estão dentro. Por isso que eu sou a favor de toda a igreja tinha que ter uma ginástica para terceira idade. Eu sou 100%, eu prego isso, eu falo isso. Né? No início aqui eu falei sobre isso. Por que as igrejas estão demorando a perceber se o esporte é saúde, se o esporte gera comunhão, se é uma série de coisas? Por que as igrejas ajudam a combater a obesidade, a doenças cardíacas, qualidade de vida? Por que nas igrejas não tem uma ginástica? Eu usei só o termo terceira idade, mas pode ser uma ginástica geral. Por que não?
As igrejas não entendem que ela precisa ter um ministro de louvor, um ministro de educação? Por que não um ministro de esporte? Remunerado pela igreja? Não para os idosos. Né? Então, falta percepção, falta visão. O dia que um líder cristão, independente de onde ele está inserido, ele conseguir entender isso, muitos idosos que não se sentem acompanhados ou cuidados vão mudar de igreja por causa disso. Mas falta um líder ter essa visão. Eu tive a depressão que eu, pela doutora, procura atividade física, sim, e eu achei o SESC que foi de Deus. Eu não tive esse amparo dentro da igreja. Eu não tinha nada. E eu precisava, né? A doutora descobriu isso. Ela falou, não vou te encharcar de remédio. Sim. Fez depois um acompanhamento com medicação, mas a primeira coisa que ela falou, ela ainda disse, olha, melhor você ir pela dança. Ainda te deu uma crente dançando. Eu fui. E meu filho, a melhor coisa que Deus colocou na minha velhice. Glória a Deus. Eu tenho duas experiências fantásticas na minha própria casa, né? Apesar da Bíblia dizer que o profeta de casa nunca tem honra, né? Mas eu tive o orgulho e o prazer de ver minha avó iniciar a atividade física com 76 anos de idade. E viveu até os 88. Ela, vou repetir, ela começou a fazer atividade com 76 anos de idade. E viveu uma saúde, sempre se cuidando, fazendo a ginástica dentro da faixa etária dela, no ritmo dela, sabe? E o exemplo péssimo do meu pai, que só tem 74 e está todo ruim, todo arrebentado. Estou brincando, pai, vai fazer uma atividade, pai, né? Vai se cuidar. Meu pai é mais alto que eu, meu pai hoje deve estar mais ou menos, acho que está com 108 quilos, mas está envelhecendo muito rápido, já teve dois infartos, muitas vezes eu confundo. Ele está lúcido, mas tem parte do cérebro dele que houve uma isquemia. Isso aí, foi isquemia, perfeito. Tem duas isquemias. Então, falei, pai, o senhor precisa. Você viu minha avó, foi até 88 anos bem, gente, falando lúcida, sabe, sem. Depois, com 86, que foi quando ela começou a esquecer. Ela gostava, inclusive, de cozinhar para ela. Falou, pô, agora não dá mais. A senhora está esquecendo, ele mexe esquecendo com a boca do fogão aberta, aí não é legal, é perigoso para a senhora. Ela já morava com a gente, ela só fazia a comidinha dela separada. Eu falei, não, deixa que mamãe faz e tá tudo certo. Mas viveu bem, sabe? E o outro exemplo é minha mãe, que era para estar atrofiada com artrite e artrose, já estava ficando toda entrevada, e o ortopedista falou para ela, a senhora quer ficar entrevada na cama? Então a senhora precisa fazer ginástica. Enquanto a senhora viver, a senhora precisa fazer ginástica. Porque ela tem no joelho, ela tem no tornozelo e no fêmur. Então se ela parar, ela fica toda atrofiada dentro de casa. Com artrite, com artrose. Quando esfria, então, para ela é terrível. E minha mãe faz tudo. A minha mãe faz tudo, vai para tudo que é lugar. Eu vou amarrar a senhora dentro de casa para ver se ela sossega um pouco aí, porque não quer parar. Então, gente, atividade física é saúde. Saúde. Simples assim. Saúde mental, sabe? E aí você faz. Saúde plena, saúde plena. Porque diz pro corpo, ó, tô vivo, tô viva. E você ativou o corpo, circulação sanguínea, ativamente, ativa tudo, gente. Fala, você falou. Não, é interessante quando a primeira aula você trouxe essa questão de as igrejas ter um ministro do esporte. Um ministro do esporte. E naquela semana que eu fui para a primeira aula, o líder lá da nossa terceira idade, ele veio falar comigo, os idosos estavam querendo fazer exercício físico, mas eu não tenho muita, não sei, pô, tem que ver então, quem sabe a igreja não. Começa a orar para Deus, mandar um profissional lá, alguém que oferte 1 hora do dia dele, cara. Você falou isso. Eu falei para ele. Começa a orar que Deus manda, Aí cara. eu falei, você leva isso para a reunião que vai ter ali, ó, da liderança. Quem sabe contrata aí alguém, nem seja funcionário.
funcionário. Dá uma oferta por 1 hora, por 2 vezes 1 hora por semana, você pode? A gente vai. E aí depois, logo em seguida, eu vim para você trouxe isso aí. E aí já me deu um método, porque eu, como faço parte do conselho, então eu tenho que, às vezes, intervir com respaldo. Por exemplo, se ele colocar lá, a gente quer contratar e tal, eu tenho que entrar uma vertente ali, forçar aqui no pedido dele para deslumbrar. E aí já me deu Eu já dei treinamento numa igreja, cara, que tinha 4 profissionais de educação física que ninguém sabia. Isso foi brincadeira, cara. 4! Então, quando você estava falando, eu estava contando, eram 3 ou eram 2? Eu falei, não, agora primeiro eram 4. Depois ele, não, ainda tem fulano. Eu falei, gente, pega aí, ó. E a igreja não tinha nada. e aí você E aí começaram a partir disso, aí foram procurar, nem sei se já começaram, foram procurar a pessoa, tal, não sei agora, é lá em Campo Grande, nem sei como é que está agora, né? Até que tentar falar com a pessoa para ver se já começaram. Mas pelo menos começaram a pensar em organizar isso para fazer uma ação lá com os profissionais que tinham. E assim, eu estou ouvindo a irmã falando, eu fiquei com vontade de levar o senhor lá para atividade, lá na Casa da Amizade, toda quinta-feira, a gente atende as idosas por 2 horas. O resultado que eu tive da pandemia. A pandemia, a gente sabe que o idoso era grupo de risco. Cara, a pandemia desenvolveu algumas igrejas, para a glória do Senhor. Nenhuma idosa nossa veio a óbito. E aí a gente considera também a mente dela, sabe? Sim, O estresse, sim. o seu desenvolvimento. Só subir aquela ladeira, a nossa sabe. Mas as atividades que são realizadas lá elevam a autoestima. Então deixa essa idosa. Se diverte, interage, socialmente é bom. E aí o que a gente ouve, na pandemia, não sentir falta de filho, de igreja, só sentir falta da Casa da Amizade. Mano, dá um peso nos ombros. Caraca. Porque assim, a mulher fala, só sentir falta de atividade, porque aqui eu sou feliz. Eu falo 2 horas por dia com voluntárias. E aí um dia a gente vai lá e faz não, que tem os pinozinhos que a gente joga bola. Bocha? Não. Boliche. E elas se divertem, porque embaixo do boliche vai ter um negócio, ganha um prêmio, não sei o quê. Muito legal, muito legal. Cara, eu fico assim, eu ouvi minha irmã falando, é porque a gente tem, então a gente fala, caraca, beleza, a gente tem que melhorar. Agora me vem a tona, tipo, tem muita igreja que não tem. Eu tô com a Rebeca lá, assim que a Rebeca se formar, meu filho, Rebeca, vamos botar aí 1 hora aí, 2 vezes por semana de ginástica pra galera começar a sacudir o esqueleto, porque é engraçado. A gente também não pode, às vezes profissionais, pessoas se formam de dentro da comunidade e não servem à comunidade, né? Eu conheço meninos que se formaram lá, mas que, né, não sei, às vezes por outros motivos, ou às vezes porque estão até economicamente, estão trabalhando em outras coisas e poderiam estar separando, né, porque minha cabeça acaba funcionando diferente, né? Mas poderiam estar fazendo alguma coisa lá em cuidado dos idosos, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, irmãos. Eu acho que o esporte, você falou, eu acho que hoje eles já estão vendo isso. É uma atividade do presente e futuro, é atemporal. E cada vez mais estão descobrindo que a atividade física é extremamente importante. A gente fazia bastante caminhada. Se você olha para o tipo de alimentação que as pessoas tinham na época, o tipo de atividade que tinham e como eles eram saudáveis, aí a gente tem que regredir algumas coisas. Exatamente, olhando para isso. Olhar para o tipo de alimentação, a forma com que as pessoas viviam, sempre caminhando distâncias longas, não tinha ônibus, né, um ou outro tinha um jumentinho lá para carregar, né, mas era sempre distâncias de caminhada, no sol, então tudo isso é diferente hoje, a pessoa precisa perceber isso, né? Então, montando aqui, tem mais 5 minutinhos aqui para a gente parar. O dia típico do Kids Games. Você separar quais os jogos você vai fazer, quais a faixa etária que você... na sexta-feira a gente vai trabalhar mais um pouquinho disso antes de ir para a prática, tá? Mas é para você ter uma ideia. Eu acho bacana, irmãos, a gente tentar escrever mesmo. Chegar em casa,
Antes do Kids Games, o que é importante antes do Kids Games? Preparar líderes para serem discipulados. Por quê? Vai precisar de servir aquele Kids Games de 500 mil pessoas. Foram preparados e capacitados 6 mil líderes, 6 mil voluntários. Precisa de gente para conduzir as crianças, precisa de gente para distribuir água, precisa de gente para orar, precisa de gente para ficar à disposição, precisa de gente para ficar no som, precisa de gente para cronometrar o que está acontecendo. Então, eu repito, o Kids Games é um evento discipulado que envolve toda a igreja. Ok? Então aí você prepara os líderes, faz parceria. Poxa, gente, queria dar cachorro quente lá no Kids Games. Procura lá o seu Manel lá da padaria, fala que você vai fazer uma atividade com as crianças, pede lá a doação para ele de 50, de 100 pães, 50 pães, corta no meio, vai lá no mercado, sabe? Vai na mercearia, busca parceria, vai tenta onerar menos, sempre falo, tenta onerar o mínimo possível a igreja, busca parceria, conversa com irmãos particular. Por quê? Todo evento, a gente sabe que tem vários modelos de igreja, economicamente falando. Tem igreja que tem recurso com facilidade, tem outras que não. Então, se você criar mais um evento para tirar, de alguma maneira, a igreja precisa investir. Não estou dizendo que a igreja não precisa, não. Mas se você puder fazer parcerias, você minimiza isso, né? Você diminui isso. Talvez se você precisasse pegar 200 reais na igreja, você vai pegar só 100, porque você fez umas parcerias, né? E vai ficar todo o tesoureiro, vai ficar feliz, vai te amar, vai ficar todo mundo feliz. No comércio local, ele se sente pertencente desse negócio, eles gostam. Quando vê que o negócio é sério, eles querem contribuir. Sim, exatamente isso. E aí, busque as parcerias, tudo isso é antes. O dia, partiu para os jogos, já está com a equipe treinada, separou os jogos, vê as idades, se tiver colete, leva colete. Tinha evento grande para 200 crianças, não vou ter como fazer colete. TNT, corta TNT, criança pode amarrar na cabeça, amarrar no pulso, compra lá 4 modelos de TNT, meu irmão, vai para cima, aí pode colocar, na abertura você pode colocar também uma peça teatral, fica legal. No final, você também pode colocar um ex-atleta para dar um testemunho, também fica bem bacana isso, fica top quando você consegue, né? Escolhe as brincadeiras que vão acontecer, separa por idade, e aí elabora o final, não deixa o final acontecer de qualquer forma. Irmãos, eu até sempre fico reticente no término de um Kids Games. Se a pessoa precisa entender quem vai fazer a oração final, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu até brinco, eu sempre brinco. Tem algum pastor aqui com a gente? Não, né? Graças a Deus, mentira. Mas eu sempre faço essa brincadeira. Não deixa o pastor orar no final. Ou, se você deixar o pastor orar no final, orienta ele. Porque tem pai que está ali, a criança está brincando ali 1h30, 2 horas, e o pai está ali, ó. No final, já houve a mensagem, já houve a pregação, já fez o apelo. Às vezes o pastor entra para fazer a oração final e aí se estende. E a pessoa que não é, principalmente quem não é cristã, ela já está ali cansada. Ela quer pegar o filho e ir para casa. Até porque o pastor só chega no final, não ficou o dia todo, né? Então, ele está cansado também. Então, a pessoa que vai fazer a oração final precisa ser objetiva, precisa ser orientada, treinada. Por quê? Para aquilo que era para ser uma bênção, fazer aquele encerramento, não ficar uma coisa chata, pesada, né, para a pessoa que está ali. Então, uma oração sucinta, objetiva no final, e cada um vai para sua casa. Pode botar um encerramento, como eu já fiz. Poxa, se eu quiser botar um encerramento na igreja, acaba o evento ali, ó, vou fazer um encerramento lá na igreja. No mesmo dia? Pode. Jean, eu posso encerrar ali e fazer um encerramento no outro dia com entrega de medalha e de diploma? Pode. É top, funciona pra caramba, é muito legal. Põe encerramento para a igreja no domingo. Convida o pai para ir para entregar medalha para o seu filho. Dá super certo. Muitos pais se chegam a Jesus por causa de ir na igreja pela primeira vez, porque o filho participou. Que o Kids Games fica parecendo uma Olimpíada. Bota hino do Brasil quando começa, o hino nacional, né? Cara, é espetacular. Vou ver se eu consigo pro outro trazer um vídeo prático ali, como é que eles fazem na abertura. É pena que é 2 horas, o tempo é muito curto, aí você começa a querer mostrar coisa e a hora vai embora, né? E aí, gente, dá super certo. Pais que foram para a igreja no domingo só para entregar medalha, ela chama o pai à frente, então bota no seu filho medalha, toma aqui o diploma e entrega o diploma. É muito bacana.
funciona. Você pode fazer dessa maneira e é bem legal. E aí, né, detalhando ali o que eu acabei de falar para vocês, né, sobre visionamento, treinamento, os jogos que você escolheu, né, as atividades, a cerimônia de encerramento ali no final. Eu sempre falo, às vezes faz uma fichinha de inscrição da criança, que ela coloca o nome do responsável e o telefone, porque é uma forma de você manter contato, criar relacionamento. Aí exemplo do jogo divertido. É muito importante a gente entender, né, no final ali do Kids Games. Você lembra que eu falei? Gostaram? Por que gostaram? Quando você faz um Kids Games, o que você gostaria que as crianças sentissem? Né? Falem, pensem, façam e acredite. Pergunta para você, quando você monta, você precisa pensar nisso aqui. Eu sempre falo que cada Kids Games, como a gente falou de algumas experiências aqui, contaram a partir de uma brincadeira, a partir de uma comunidade, a gente precisa pensar que vai ser o melhor dia da vida daquela criança, vai ser naquele dia, durante aquelas 2 horas que ela ficar com a gente ali. Que a gente precisa levar ela ao céu a partir daquela brincadeira ali, e ela se sentir amada, ela se sentir querida, ela se sentir cuidada, ela se sentir protegida. Poxa, ninguém nunca me protegeu, ninguém nunca cuidou de mim, ninguém nunca me defendeu. Acolhida. Entendeu? O acolhimento. Então é extremamente importante a gente pensar, né, nessas coisas aqui. Eu quero que a partir daquela atividade ela se sinta tão amada que ela nunca mais deixe de estar na igreja. Eu conheço muita, como já falei para vocês, crianças que a partir do primeiro Kids Games nunca mais faltaram um culto e tiveram as suas vidas de famílias transformadas. Ali a questão do planejamento que eu já falei. E aí você pode criar um modelinho como esse. Antes da cerimônia de abertura, tanto tempo. Em cada jogo, tanto tempo. Tanto, né, então a expectativa é que o Kids Games dura aproximadamente com a abertura, com tudo, mais ou menos 1h30. Tá? 1h30 a 2 horas. Em cada jogo, a gente bota lá entre 9 e 10 minutos e 5 a 6 minutos de aplicação. Então, ao longo dos anos, a gente já sabe que é essa média. Por isso que eu falo, quando você bota para fazer uma cerimônia de encerramento, você tem que ter muito cuidado. A pessoa já está ali, há bastante tempo. E aí tem alguns projetos que estão inseridos, que é o Compassion Day, que é o dia de compaixão, você pode botar no dia, é uma atividade totalmente atípica. Por exemplo, do dia de compaixão, só para vocês entenderem. Pegar um grupo de crianças e adolescentes e dar uma faxina em um abrigo, em um asilo. Ir lá passar a tarde com os idosos lá, cuidando deles, batendo papo, fazendo carinho. É um dia de compaixão. Tirar um dia para chegar lá no asilo, hoje a gente vai pintar isso aqui tudo. Pega um grupo de adolescentes, leva a tinta e vão pintar. É um dia de compaixão, compaixão dele. Pegar a praça mais abandonada do bairro. Irmão, vamos dar uma faxina nessa praça, arrumar a máquina para a gente tirar capim, cortar, pintar os brinquedos. É um dia de compaixão dele. Tá? Pode ser inserido. Aí entra naquela pergunta que vocês pode ser aproveitar o Kids Games para fazer um Compassion Day. Um dia de compaixão. Como o Kids Games pode ser utilizado em contextos diferentes? É uma pergunta, né? Vamos lá, vocês. Kids Games Pode ser grande ou pequeno, pode ser facilmente aplicado para diferentes idades e horários. Kids Games São fáceis de executar. Tudo que você precisa são alguns líderes, presentes e boa vida. Algumas crianças. Ele pode ser feito em alguns ou conjuntos de todos os recursos são muito amigos. Cada comitê organizador é livre para adaptar o modelo à sua instalação. Porém, sem esperar que permaneça fiel a valores fundamentais originais. Perfeito. E o último slide, incrível. Kids Games usa O poder forte dos jogos para construir pontos de relacionamento e ensinar importantes lições de vida que as crianças podem entender facilmente. Todo mundo. Tudo começou no Egito, no Egito, se espalhou para maiores países e ouviu
milhões de crianças e jovens. Ele usa a energia do divertimento e da profundidade da aprendizagem experiencial para proclamar as boas novas e ensinar lições de vida. Kids Games é facilmente adaptado para teen games, fan games, OLED games, né, jovens e adultos, e pode ser feito em contextos urbanos ou rurais. E a gente finalizou aqui o nosso dia. É importante a gente entender, né, esse contexto, tudo isso que Deus tem feito. Como você pode ver, Kids Games tem 25 anos. Né, foi feito o primeiro em 2000 no Egito. E hoje tem pessoas utilizando essa estratégia de discipulado e evangelização no mundo todo. E é muito bom a gente poder ter esse tempo aqui, poder aprender um pouco mais, aprofundar, para poder utilizar essas ferramentas, essas habilidades para sinalizar Jesus nessa terra. Bem, gente, quero agradecer, vocês estão aí fiéis nessa nossa jornada, e sexta-feira a gente pode estar aqui, enviar o link para a gente revisitar alguma coisa. Eu quero orar agradecendo ao Senhor pela oração de finalização. Amém. Aquela oração de finalização e agradecer realmente a Deus por esse tempo que nós temos passado juntos. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor abriu os nossos olhos de como nós podemos utilizar o esporte para proclamar o teu santo nome. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, que através dessa capelania escolar, capelania esportiva, nós possamos alcançar crianças, jovens, adultos, famílias, para que eles possam reconhecer o amor do Senhor para com a vida deles. Pai querido, leva-nos em paz, guarda a vida do Jean, na sua vida e na sua ida. Muito obrigada, Senhor, por meus irmãos que estão aqui. Eu te peço para aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir, eles sabem quais são os motivos, a dificuldade de chegar até aqui, mas através desse vídeo eles podem ter esse conteúdo para que na sexta-feira nós possamos colocar em prática aquilo que nós estamos vivenciando aqui, para que nós possamos ser usados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu já vou